Acupuntura em movimento. Entenda como localizar o ponto IG4. Reigu. Método definitivo. Videoaula gratuita. Neste vídeo você aprenderá de uma forma bem clara e objetiva como localizar de forma precisa o ponto IG4. Este vídeo faz parte do curso Acupuntura em Movimento e está sendo disponibilizado gratuitamente aqui em nosso canal. Aproveite a experiência. O ponto IG4, famoso ponto IG4, em chinês Reigu, que quer dizer união do vale, né? He é unir, juntar, Gu é vale. Então a ideia é de que esse ponto fica numa região da mão, ele fica entre o primeiro e o segundo metacarpo. Então esses ossinhos aqui da mão, do polegar e do indicador. Quando você faz a adução do polegar, que você junta o polegar com o indicador, sobe uma montanha muscular. Essa montanha muscular aqui que subiu é porque quando eu faço a adução do polegar, o músculo adutor do polegar ele contrai. Só que o adutor do polegar você não consegue ver aqui o volume dele, porque o adutor do polegar é um músculo profundo, que fica mais na parte ventral, né, profundamente. Mas quando ele contrai, ele empurra para cima os músculos interósseos dorsais, que são esses músculos que ficam aqui fazendo essa saliência muscular entre o primeiro e o segundo metacarpo. Então você pode ver, vocês podem ver aqui, na hora que você faz a junção, a adução é quando você junta o polegar com o indicador. Sobe o interósseo dorsal, ele sobe, você sente esse volume aqui, essa saliência muscular, que são os dois ventres musculares, né, que tem do interósseo dorsal, os interósseos dorsais, né? Então o interósseo dorsal 1, ele se prende no polegar e se prende no primeiro metacarpo e no segundo metacarpo. Então quando você junta um no outro, você vê essa saliência. Então como é que você verifica o ponto IG4? Você sente a parte mais saliente desse volume muscular gerado pelo fato do adutor do polegar empurrar os interósseos para o alto. Você vê a parte mais alta dessa montanha. E depois você faz a abdução, que é abrir. Na hora que você abre, você relaxa o adutor e você consegue perceber a falha que existe entre as fibras musculares dos interósseos dorsais, que é onde o ponto IG4 se encontra, porque ele se encontra entre as fibras musculares dos interósseos, do interósseo dorsal 1, que é esse músculo que fica aqui, que são 4 interósseos, né, que pegam o dorso da mão. Então você vai perceber que tem uma falha e tem um buraco, esse buraco parece mesmo com um vale. Né? Na hora que você abre e faz a abdução do polegar abrindo, parece um vale. Né? Por isso a ideia do vale, união do vale, né? Porque parece o local, né? O local onde o vale, né? Ele se reúne. Né? Você tem um vale entre os metacarpos, é um espaço aberto, um espaço profundo, e você tem a união desse vale. Né? Então o ponto IG4 tem várias maneiras de você localizar, mas a forma mais segura dentro da anatomia, né, eu aconselho assim, você pegar o segundo osso metacarpo, que é esse osso aqui, olha, esse osso aqui é o segundo osso metacarpo. O primeiro osso é esse aqui, do polegar, que tem a falange do polegar, e tem um primeiro osso que é o primeiro metacarpo, e tem aqui o segundo metacarpo, que é ligado ao dedo indicador, só que é a parte da mão. Se você for palpar esse osso, se você deslizar o dedo indicador sobre esse osso, você consegue perceber aqui uma saliência óssea, que é a cabeça do osso. E se você deslizar, você pega a diáfise do osso, né, que é o corpo do osso, e depois você vê a base, que é uma outra saliência. Então tem a saliência aqui, uma saliência aqui, o corpo do osso, que é mais côncavo. Só que se você parar com o dedo bem no meio do osso, bem no meio entre
pegar bem no meio do segundo metacarpo, como está mostrando aqui na figura, a linha média, bem no meio. Aqui é a base e aqui é a cabeça do osso. A cabeça do osso dá para a articulação metacarpo-falangiana, que é a articulação que liga a mão ao dedo. E a base do osso dá para a articulação do metacarpo com os ossos do carpo, né, que são esses ossos aqui do carpo, os ossinhos aqui do punho. Então, quando você vai e desliza o dedo, né, e vem bem no meio do osso, você encontra uma pequena reentrância óssea. Você consegue palpar uma regiãozinha, né, que na verdade tem a ver com os músculos, né, interósseos dorsais também, a maneira como eles se inserem e passam aqui, você consegue perceber uma reentrânciazinha. Então essa reentrância é justamente o ponto IG4. É o ponto IG4. No entanto, aqui é onde o ponto IG4 situa-se na sua profundidade, né? Então essa figura aqui está mostrando. Se você pega o osso aqui do segundo metacarpo, e esse aqui é o primeiro metacarpo, se você traça uma bissetriz, você traça uma linha bem no meio, seria esse pontinho aqui bem no meio mesmo, né, entre os ossos, seria o ponto, né, de inserção da agulha, né, em direção à profundidade do ponto, né? Então, algumas técnicas de inserção, eles fazem a inserção da agulha aqui. No entanto, a localização do ponto profundo, né, é mais próximo do osso, ele passa por trás, a agulha passa por trás do osso, né, do segundo metacarpo. Então a pressão que você deve fazer para pegar o ponto mais profundamente, né, para pegar a profundidade do ponto, é uma pressão que deve ser feita em direção como se você quisesse penetrar por baixo do osso. Então o ideal é que você sinta essa, digamos assim, reentrância óssea bem no meio do osso do segundo metacarpo. E aí você vai pressionar profundamente para dentro. Uma forma também que é colocada para achar esse ponto, né, se coloca a articulação do polegar, essa articulação, né, interfalangiana, né, a interfalangiana do polegar, sobre a membrana digital entre o polegar e o indicador da outra mão, dessa maneira. E aí vai com o polegar em direção ao osso. E aí você pegaria o ponto IG4. Ou simplesmente você faz essa saliência muscular aqui pela adução do polegar e vai com o dedo sobre a parte superior da montanha e faz a abdução, olha, e deixa o dedo cair na depressão, nessa depressão que é o vale. Só que ao cair na depressão, você deve empurrar mais profundamente o vale em direção por trás do osso do segundo metacarpo. Se você pensar em termos da acupuntura, se você for fazer uma transfixação, existe uma técnica de transfixação que une 2 pontos, que você iria colocar a agulha em direção ao ponto ID3, que é aqui. O IG4 em direção ao ponto ID3, que é aqui. Então a agulha passaria justamente por trás, né, dos ossos metacarpos. Então isso é uma indicação, isso é uma referência para quê? Para melhorar a nossa a forma de você achar o ponto da melhor maneira, né? Você ter a noção, né, da uma localização mais precisa do ponto IG4, que é um ponto muito importante. A apostila de vocês mostra aqui, né, a localização do ponto IG4, tá vendo? É bem no nível da metade do segundo metacarpo, bem na metade do segundo metacarpo, no espaço muscular localizado entre o primeiro e o segundo metacarpos, mais próximo do segundo, ou seja, justamente o que a gente explicou, mais próximo do segundo metacarpo, que é esse osso aqui, né? O primeiro metacarpo é o do polegar, é mais próximo do segundo metacarpo, ou sobre a saliência muscular que se eleva quando se realiza a adução do polegar, ou seja, quando você faz a adução, tem uma saliência que se eleva,
e você vai em cima dessa saliência, o ponto mais alto dela, e abre. E aí você vai ver que você encontra o mesmo ponto. Quando você abre, você vai ver uma depressão. Só que essa depressão você tem que lembrar que é o fundo do vale, e esse fundo do vale é em direção ao segundo, mais próximo do segundo metacarpo. Esse osso aqui não é mais próximo do polegar, mais próximo aqui do osso do dedo indicador. Então, essas são referências importantes. Aqui a gente está mostrando só a título de informação e também de esclarecimento da localização anatômica, que é importante para o praticante do Qigong terapêutico ele entender também os músculos, né, que estão associados ao ponto, para entender então por que os movimentos, né, do Qigong, os exercícios que nós fazemos, as práticas energéticas, eles também de alguma forma mobilizam esses músculos. E isso vai também afetar o ponto. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo profundamente a inserção do músculo adutor do polegar. Repara que aqui ele é um músculo bem profundo que liga o polegar ao terceiro metacarpo, né? Então, a base do polegar é o terceiro metacarpo. Ele faz a adução. Só que ele fica na parte ventral, profundamente na parte ventral da mão. E aqui na parte dorsal da mão, a gente está vendo os interósseos dorsais, que são esses músculos aqui, que ligam os ossos metacarpos, né? E ligam também com as falanges proximais dos dedos. Então, esses músculos interósseos dorsais, eles fazem um movimento de abertura, né? De abdução e abertura da mão, né? Eles fazem esse movimento, fazem um movimento também de abdução do indicador, do polegar, e eles juntos fazem a abertura da mão, né, dos dedos, a abdução dos dedos. Então, na hora que você contrai o adutor do polegar, fazendo a aproximação do polegar para o dedo indicador, o adutor do polegar, que é esse músculo aqui profundo, empurra esses ventres musculares aqui mais superficiais no dorso da mão, que são os interósseos dorsais, que é o que você vê aqui quando você faz isso, que você vê o volume muscular desses músculos aqui, dessas fibras musculares aqui, olha, que estão ligando o primeiro metacarpo ao segundo metacarpo e a falange proximal do segundo dedo, do dedo indicador. Então, quando esses dois músculos aqui são empurrados, aí você vê o volume. E o ponto G4 fica justamente entre as fibras musculares desses interósseos dorsais. E você percebe, e ele fica mais próximo do segundo metacarpo, daqui. Você percebe uma falha, na verdade, percebe uma junção entre as fibras musculares dos interósseos. Então você consegue sentir o ponto IG4 entre os interósseos, ou uma falha entre os interósseos. Então é bem perceptível. Aqui nessa figura dá para ver melhor. Olha, o músculo adutor do polegar é esse aqui, que é mais profundo. E em cima tem o interósseo dorsal 1, que são esses dois ventres musculares aqui mais robustos, né? E que eles são empurrados. Na hora que o adutor contrai, ele está aqui embaixo, ligando o polegar ao terceiro metacarpo. Na hora que ele contrai, ele empurra esses aqui para o alto. E aí você vê esse volume muscular. Aqui essa figura está mostrando justamente o ponto IG4, né? Aqui, olha, bem em cima dessa região do interósseo dorsal. O adutor do polegar está passando embaixo. Tá? Esse aqui é o interósseo dorsal. E o ponto IG4 fica entre as fibras do interósseo dorsal 1.